Bom dia a todos. Hoje é a nossa 39ª reunião do grupo de estudos que vem lendo e comentando a obra Há 2000 anos de Emmanuel. Na nossa última reunião, nós estávamos já no final do capítulo 9, a calúnia vitoriosa. A Lívia tinha tentado interceder por Jesus junto a Pilatos. Ela sofreu essa calúnia, e aí ela voltou para casa, e começou a meditar e se colocou junto a de Jesus. A reunião passada foi muito bonita, a forma com que a Lívia se conectou a tudo que estava acontecendo, mesmo não estando lá, no Calvário. E aí o Públio volta, ele entra no quarto dele, e depois ele chama a Lívia, que é o momento que a gente está agora. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com um estrépito, fazendo barulho, batendo a porta. E a voz soturna, uma voz taciturna, uma voz angustiada e desesperada do marido, vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente. Então ela estava naquele estado meio de transe quase, conectada ao que estava acontecendo no Calvário. Despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Lívia, bradou ele, falou, gritando, como se estivesse tocado por comoções decisivas e desesperadas. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, engolfado, como se fosse dominado em atrozes pensamentos, em pensamentos ruins. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos trânsitos. Dirigia-se ao altar doméstico, onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, debalde, inutilmente, o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações ao pé da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Debalde, inutilmente, suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade e orgulho, de egoísmo e de ambição. Eu marquei essas partes aqui em amarelo, porque quando ele fala assim, depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções. Às vezes a gente não entende exatamente como que se dá o fenômeno dessa inspiração, ou, no caso, quando essa inspiração não é das mais elevadas, que a gente chama de nossa, fugiu a palavra.
quando a pessoa está dominada por outros espíritos menos dignos, né? Esqueci, daqui a pouco vem a palavra na cabeça. Obsessão? Isso, obsessão, obrigado. Então, mas o que é esse fenômeno da obsessão, né, disso daí? É essa inspiração, né? Nada mais do que isso. Porque quando você está ligado aos benfeitores, né, você vai ser inspirado com aquelas palavras elevadas, sugestões boas sugestões, como foi o caso da Lívia, né? Quando a gente está ligado a outras entidades que não estão elevadas, por quê? Porque a gente se ligou a elas, né? Aí a gente pode ter esse fenômeno que a gente chama de obsessão, né? O que a gente poderia falar também desse fenômeno, né? Que é assim, às vezes, né, simplificando assim muito, não podem tomar isso ao pé da letra, por favor, né? Mas é que sim, às vezes a gente não tem coragem de tomar uma certa atitude, né? Só que a gente gostaria de tomar aquela atitude. Então a gente acaba se ligando a pessoas, né, desencarnados no caso, né, que vão dar essa coragem para a gente, né? E aí a gente faz, né? Quem faz é sempre a gente, né? Não é quem dá a inspiração, ele só dá um empurrãozinho, dá aquilo que a gente precisava para fazer, mas quem faz é a gente. Então, eu estava obsediado e eu acabei fazendo aquilo lá. Não, quem fez foi você, né? Não tem essa coisa de um outro espírito não domina um outro corpo, né? Então, quem teve a ação foi você. No caso do Públio, foi ele. Mas esse sentimento assim, ó, de sentir o cérebro trabalhado por antagônicas resoluções, né? Ele estava revoltado com aquela questão, com aquela visão que ele teve da esposa dele saindo do quarto do Públio, do Públio não, do Pilatos. A Fúlvia ficou instigando isso nele, né? Isso era uma questão que já ela tinha plantado essa sementinha mais de um ano antes, né? E estava regando constantemente ela, o Sulpício. O próprio Públio regava a sementinha com as suas desconfianças, né? Até que chegou nesse momento em que ele estava pronto para, né, para as pessoas, né, sugerirem para ele coisas que ele tinha essa intenção, mas não tinha a coragem. Aí essas pessoas acabam dando essa coragem, né? Então, para mim, é isso. Às vezes a gente faz isso aqui no nosso mundo de encarnado, né? A gente faz isso assim, a gente quer tomar uma determinada atitude, né? Só que a gente está sem toda a coragem necessária para tomar aquela atitude. Aí a gente vai conversar com uma pessoa. Aí, o que você acha, tal? Aí a pessoa, você deve fazer. Aí ela fala o que você não quer ouvir. Aí você, não gostei do conselho dela. Aí você vai e procura o segundo, o terceiro, o quinto, o 23º. Aí ele fala aquilo que você quer ouvir. É isso mesmo. Aí você vai lá e achou a coragem que você precisava. Porque alguém, não, eu fiz isso porque conversei com fulano de tal e ele concordou que é isso que eu devo fazer, né? Mas os 22 antes você simplesmente ignorou, né? Então, às vezes é meio isso daí. Comentários num ponto tão polêmico quanto esse? Eu vejo como se nós fôssemos como um rádio, né? Que tem várias estações, né? Nós somos como se fosse uma antena. E existe várias estações para nós sintonizarmos, né? Mas é a gente que escolhe lá
como você disse, né, Paulo? Somos nós que escolhemos em que estação nós vamos sintonizar. E porque as ideias estão aí, né? Então, aquela lembrança de que nós vivemos a vida material e a vida espiritual ao mesmo tempo, são concomitantes, né? E como você falou aí do exemplo de é o 23º que a gente às vezes resolve sintonizar, isso tanto para os conselhos da vida material, né? Assim, tanto com pessoas como nós aqui encarnados, como para os desencarnados, né? E eu acho que ter esse entendimento de que as conexões acontecem ao tempo todo, né, nos permite uma escolha mais adequada, porque a gente saber que nós estamos escolhendo a estação em que nós sintonizamos, isso acho que nos faz questionar mais, né, e agora? Eu não estou bem, eu estou num desafio, sei lá, eu estou triste, o que eu estou sintonizando? Porque isso nos permite tomar decisão, né, de forma mais consciente e direcionar nossa vontade, né, então se pelo menos a gente toma uma atitude consciente e menos automática, né? Porque, não, é isso que eu quero escutar, né? Mas você está decidindo conscientemente, né? E aí as decisões a gente para de colocar a culpa no outro, né? Ou como muitas vezes você bem lembrou, às vezes a pessoa fala, eu estava sendo influenciado, a gente sempre tende a colocar a desculpa num terceiro, né, muitas vezes. Então a gente para de responsabilizar situações ou as outras pessoas, ou às vezes os desencarnados, e passa a assumir a responsabilidade pelas nossas próprias atitudes, né? É isso. Legal. Mais comentários? Então, Paulo, eu só queria ver as duas palavrinhas que estão antes dessa que você grifou, né? Atrozes pensamentos, né? Eu acho que isso diz muito, né? Pelo menos para mim, os pensamentos, eles acabam refletindo totalmente nas nossas ações, né? Nas nossas emoções, como nós vamos reagir, né? Então, quão importante né? O quanto importante é a gente tomar cuidado com os pensamentos, né? Que entra muito nisso que a Angélica estava falando da sintonia, né? E para justamente não sair agindo, né? Sem pensar automaticamente, deixando nos levar pelaquela emoção daquele momento, né? Então, para mim, pega bastante essa palavrinha pensamento, né? Eles acabam direcionando muito, né? O que a gente faz ou deixa de fazer. Isso aí. Mais comentários? Então vou seguir na leitura. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa sem mais delonga, sem mais demora, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Eu marquei isso daqui porque se a gente vai tomar alguma atitude, do jeito que está escrito, né, a gente percebe que essa pessoa ela não está, né, equilibrada. E sempre que a gente for tomar uma atitude e a gente não tiver desequilibrado, eu acho que isso é o caminho para o insucesso, não para o sucesso. Né? Então eu marquei essa parte mais para lembrar essa questão. Comentários? E são atitudes assim pensadas, né, que muitas vezes vão trazer outros desafios para a nossa vida, né? Que lá na frente a gente vai precisar acertar, né, Zé? Ao chamá-la bruscamente, observou que os seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrima.
como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compulsão ante a falta cometida. Ciente como deveria achar-se a esposa da sua presença no palácio governamental, depreendendo-se daí que ela deveria esperar a possibilidade de sua severa punição. Às vezes, quando a gente vai, mesmo que a gente tiver, né, não equilibrado e começar a tomar alguma decisão, né, às vezes vem um sentimento, né, de que talvez a gente não esteja fazendo a coisa certa, né. Essa é a tentativa dos nossos benfeitores, do nosso anjo da guarda, como a gente quiser chamá-los, né, de fazer a gente parar essa atitude, né? Então, e às vezes a gente não quer dar ouvidos a isso, né? Então isso é uma coisa importante para a gente também. Comentários? É o que você já falou, né, Paulo? A gente enxerga aquilo que a gente quer enxergar, né? E em geral a gente tem esse olhar de acordo com o que mora no nosso coração, né? Então o Públio, ele estava intoxicado assim pelos ciúmes, porque ele tem ainda muito dentro do íntimo dele esses conflitos, né? A gente tem visto isso desde o início lá do livro, o tanto de emoções que o Públio traz dentro dele. Então nada mais é do que a manifestação do que vive ainda no coração dele, né? E é assim que ele olha o mundo, assim que ele está olhando a Lívia. É isso aí. Mais comentários? Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão desvanecera, né, sumira inteiramente, e que o céu de Jerusalém fora invadido por intensa escuridão, ouvindo-se os ribombos, né, os barulhos, né, o som formidáveis dos trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscavam a atmosfera em todas as direções. Lívia, exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. As lágrimas de arrependimento são inúteis neste momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos, né, rasgados para sempre. O Públio, num certo sentido, ele estava tentando se reequilibrar, né? Mas esse reequilíbrio, para mim aqui, foi já na hora, né, de transmitir a decisão que ele tinha tomado, né? Não no momento dele tomar a decisão. Na hora que ele tomou a decisão, ele não estava equilibrado, né? Ele tentou só se acalmar na hora de falar isso, comunicar essa decisão para a esposa, né? E eu acho que o que a gente precisa fazer
tentar nos acalmar na hora que a gente estiver tomando a decisão, não só no momento da comunicação. Comentários? Muito boa a sua observação. Mas que isso? Pôde ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra, revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando, o perverso delito. E agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galiléia. Ouvir-me-á, Senhor, até o fim, eximindo-se, né, abstendo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Eu marquei isso daqui quando eu estava lendo já, né, algum tempo atrás, né? E aí quando eu fui rever isso que eu marquei, eu lembrei agora aí da quarta-feira, né, em que a Câmara dos Deputados lá nos Estados Unidos abriu o processo de impeachment lá contra o Trump, né? E aí, não que eu concorde com o Trump, muito pelo contrário, tá? Mas as coisas também não podem ser feitas no calor da decisão, né? E você tem que ouvir a outra parte, né? A gente já está num momento histórico que a gente precisa fazer isso. Se a gente tomar atitudes no calor das emoções e não escutar a outra parte, a gente estará buscando a vingança, não a justiça, né? Então, acho que a justiça ela tem que ser serena e tem que escutar todas as partes, né? Por mais do que isso pareça absurdo, né? Num caso como o que a gente está vivendo lá nos Estados Unidos, né? Eles estão vivendo, como aqueles que a gente está vivendo aqui, né? O nosso presidente fantástico também, né? Então, acho que a gente precisa tomar as decisões quando a gente estiver sereno, né? E dar ouvido à outra parte. Era isso que eu queria falar aqui. Comentários? Ô Paulo, você acabou falar. de falar, né, que a gente tem que tomar essas decisões quando nós estivermos serenos, mas algo que me chamou a atenção nessa frase é o dentro de uma serenidade feroz e implacável. Como que você é sereno ferozmente? Sim, é isso que eu tentei. Não, o Públio estava falando disso daqui, né? Vou até marcar. Uhum. Dentro de uma serenidade feroz e implacável. E para mim isso não é serenidade, né? Exato. Então, é o que eu tinha comentado aqui nessa parte, né? Ele estava tentando só conter as suas emoções na hora de transmitir aquela lá. E aí, para mim, essa dentro da serenidade
dentro de uma serenidade feroz, né? Porque assim, ele estava igual um vulcão dentro, mas ele estava tentando parecer calmo, né, na hora de falar com a esposa, só na hora dessa transmissão. O que eu falei antes até, né, e bom você reforçar, né, assim, ó, vamos parar e tomar a decisão de uma forma serena, né? Por exemplo, eu estava indo buscar meu filho no vestibular, né? E aí eu fui escutando os deputados, né, lá nos Estados Unidos fazendo os discursos dele, né? Eu tinha escolhido uma rádio lá dos Estados Unidos para escutar isso, né? E aí eu fui escutando. E assim, os discursos eram todos muito inflamados, que a gente não pode aceitar esse tipo de coisa, né? E só teve um deputado, né, que era um deputado republicano, né, que falou isso. Né? É por isso que eu estou trazendo aqui. Eu tenho que dar o crédito a ele. Ele falou, não, a gente tem que tomar atitude, né, na hora que a gente estiver calmo. Né? A gente não pode tomar atitudes na hora que a gente está nervoso e achar que a gente está fazendo justiça. Né? A gente não está. Né? A gente só vai começar a chegar perto da justiça se a gente tomar uma atitude quando a gente estiver calmo. E o público não estava, né? Ele tomou as atitudes antes, ele só estava agora tentando controlar suas emoções para falar com a esposa. Mas boa lembrança. Angélica, você queria falar? Eu também peguei nesse mesmo ponto que a Lu estava falando, né? Da serenidade feroz implacável, que você abordou também, Paulo. E que me chamou a atenção também é nesse ponto, né? Que o Públio falou assim, ouvir-me-á a senhora até o fim, exumindo-se de qualquer justificativa. Ou seja, ele não deu nem o direito a ela de falar, né? Então, assim, muitas vezes, e aí voltando justamente, então, trazendo para a nossa realidade aí, política, como você trouxe, né? Eu acho que, por isso, quando eu estava falando pro Fiore, assim, da gente entender o que é a democracia, né? Acho que é entender justamente isso, porque às vezes nós estamos querendo tanto defender uma justiça, né? E a gente acaba sendo injusto, que é esse momento aí do público, né? Que traz no orgulho de Roma a justiça, o conhecimento, né? Aqueles valores da Roma que conquista, né? E que se diz muito sabedor do que são as leis, né? E ele, como um senador que defende justamente a justiça, conseguia ser tão injusto com a esposa que não dava nem o direito a ela de falar, né? Então, você bem apontou que o Públio já tinha tomado a decisão dele. Ele estava tentando simplesmente transmitir uma serenidade que não existia dentro dele, né? Então, é justamente isso que eu sempre penso que nós temos que refletir, né? Que às vezes nessa defesa da justiça, do que é o certo, o quanto nós estamos sendo o oposto, né? Às vezes a gente está sendo justiceiro, às vezes a gente está sendo incompreensivo, às vezes a gente está discriminando justamente as diferenças, os pontos diferentes daqueles com os quais nós achamos corretos, né? Então, nada mais é do que isso que você comentou mesmo, que você expôs, do que tem acontecido lá no julgamento do Trump, e eu também sou totalmente contra o que ele fez e tal, mas são as atitudes, não é a forma como que isso acontece, né? E por isso que lá no início eu estava comentando com o Fiore, né? Não é o fato de, não é não se indignar ou não reagir, mas é como fazê-lo, né? É como fazê-lo e fazê-lo isso, como bem você falou, com a serenidade, é a tranquilidade,
né? E entender essa diversidade, entender esses momentos aí e as emoções que tudo isso evoca e como nós reagimos face a essas emoções. É isso, nada mais é do que uma complementação do que você já tinha comentado e que a Lu apontou aí. Fiore, pode falar, Lúcia. Não, só vou pontuar uma coisa aqui que eu acho que é bem interessante, que eu observei em toda essa conversa que a gente está tendo, é a questão da justiça, né? A justiça, ela não pode ser realmente justiça se ela não vem acompanhada de compaixão, né? Que é isso que a gente está tentando falar aqui, que a Angélica está falando, que o Paulo falou, né? E lembrar, né, de uma das leis que estão lá no Livro dos Espíritos, né? Que a lei de justiça, ela não está a lei de justiça, ela está a lei de justiça, de amor e de caridade, né? Então é um ponto que é muito complicado para a gente ainda entender, né? Mas é por aí mesmo, eu concordo com o que está sendo falado aí, só queria pontuar essa parte. Eu penso assim, né, a justiça técnica, pelo menos, né, ela trabalha com indícios, fatos e provas, né. Tem essa justiça moral que a Lúcia falou agora, que é a compaixão, de você entender a situação, mas a justiça técnica, ela vem com esse viés, né, indícios, fatos e provas. Se nós levarmos essa visão, né, lá para os Estados Unidos, ali tem um oportunismo político dos democratas. Não tem aqui em qualquer lugar do mundo, a oposição pega esse oportunismo e busca o seu espaço, é o que está acontecendo ali, né? Mas o que se debate aqui, que é o principal, que é não tomar a decisão no calor das emoções, está correto, ninguém pode ser contra isso. O problema é controlar as emoções, esse é o grande problema. Né, no calor de uma situação que você já está vivenciando, você ter essa capacidade de serenidade, de equilíbrio. Quantas vezes nós já fizemos isso, eu pelo menos, na vida, de tomar decisões, de criar situações, porque você está envolvido com as suas emoções, como a Angélica falou, o olhar do público é esse. Ele teve evidências, ele teve fatos que ele viu, mas não tem prova. Aí que entra o problema dele, mas é o que está prevalecendo dentro das emoções dele, por isso que ele está tendo essa atitude. Então é isso, eu acho que o desafiador é isso, né? É você, no calor da sua emoção, diante de uma situação, contar até 10 ou até 100, voltar 2 degraus para depois subir 5. Esse é o maior desafio, que eu acho que nós temos que tentar aprender, mas ele é bem importante. É isso aí, Fiore. Acho que, pode falar, Angélica. Não, eu só ia falar que acho que o desafio maior é a gente questionar o nosso orgulho, né? Porque é questionar de que nós não temos o domínio da verdade, por mais que às vezes o nosso olhar ou a nossa, no caso aí dizendo público, né? O público nem questionou se o que ele estava vendo é o que ele estava de fato supondo, né? Porque ele viu uma situação, ele viu um fato e ele supôs, ele fez uma suposição em cima daquilo e ele não conseguiu nem questionar se o que ele estava supondo de fato era o que estava acontecendo, né? Porque ele não deu, como ele disse aqui, eximindo-se de qualquer justificativa. Então, eu acho que o orgulho, nosso orgulho, eu acho que esse é o maior desafio. A gente aceitar que muitas vezes nós podemos estar errados, como a maioria das vezes nós estamos, porque nós não enxergamos o todo, né? A gente tem que entender que nós temos partes de uma verdade que é só nossa. Não necessariamente é a realidade do que está acontecendo. Por mais que muitas vezes os fatos nos direcionem para um resultado. Mas a gente tem que sempre lembrar que nós somos tendenciosos, porque nós temos os nossos orgulhos, nossas vaidades, os nossos julgamentos, que nós ainda fazemos muito, né? Então, eu acho que o maior desafio é o nosso orgulho mesmo.
É isso aí. E acho que só o que eu ia falar pro Fiore, né? Se fosse fácil, a gente já estava fazendo, viu, Fiore? Acho que a gente ainda está aqui estudando, se preparando. É verdade. É verdade. É o exercício diário que nós temos que continuar fazendo. Mais comentários? Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime. Não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração, no tempo oportuno, mas porque ainda tenho uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia, contra os seus atos, né, quase criminosos, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições da minha família, de modo a me não tornar um pai desnaturado e criminoso, né? Então, a Angélica já falou até o que eu ia falar aqui, né? Porque quando ele fala assim, homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, né? Um nome bonitinho para a gente, né? Que ele está falando do orgulho dele, né, Angélica? Aí a gente coloca um nome assim bem bonito, né? Para a gente não falar que a gente é orgulhoso, né? E como, né, Paulo? É assim que às vezes a gente esconde de nós mesmos as nossas atitudes, né? Mais algum comentário? Poderia abandonar... Oi, pode falar, desculpa. Desculpa. Não, pode falar. Estava achando um mute aqui. Deixa eu tirar. Volta um pouquinho, você subiu aonde a gente estava lá. Você quer nessa outra parte? Não, aonde a gente estava mesmo, é que aí você deu uma mexidinha. Eu perdi aqui o que eu queria falar. Homem honesto e pronto, é isso que eu falei lá do orgulho. Sim, tá. Aí ele vem aqui, né? Tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, né? Então, eu não sei, para mim me pegou bastante essa partezinha aqui, né? No sentido da gente tentar ir fazendo esse esforço, né? Da gente se desprender, né? Das coisas mundanas, né? Do meu nome, né? Hoje eu sou Lúcia, ontem eu fui Maria, amanhã eu vou ser quem? Não é esse, né? O importante, né? Tradições de família, né? Então tudo muito material, né? Tudo muito que é, assim, fazendo um paralelo, não sei se eu estou certa, mas enfim, é o que me veio na cabeça, com a lição de Fonte Viva, né? De hoje, né? Jesus pregado na cruz, né? Falando da cruz, né? O que para mim me mostra muito isso? Ele está justamente querendo mostrar o contrário, né? Ele veio mostrar para a gente que a salvação é a hora que a gente se desprender disso tudo, né? E olhar, ter o outro olhar, né? O olhar espiritual, né? Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar. Não vou me alongar mais. É isso aí. Legal? Mais comentários? Até porque sem se desprender dessas tradições, né, ou do nosso próprio olhar, a gente não consegue entender o próximo, né? Se nós colocamos tanto essa questão de amar a todos, é amar a diversidade, né? E a gente não consegue amar a diversidade enquanto nós nos desprendemos do nosso próprio mundinho, né? A gente tem que expandir o nosso olhar. E enquanto a gente não se desprender dessas tradições, a gente vai estar preso no passado, né?
as tradições são o passado. Se a gente está aqui discutindo tudo isso, né, essas estratégias, é porque a gente quer alguma coisa diferente, né? Por isso que a gente está aqui no sábado de manhã, todo sábado de manhã, né? Porque só que a gente vai precisar arrebentar com essas correntes das tradições, né? E que nos prendem no passado, e a gente vai tirando aquela que a gente consegue. Tem corrente que é mais grossa, a gente não consegue tirar agora, né? A gente fica meio angustiado, mas não consegue. Tem outras que são mais finas, a gente consegue arrebentar e mudar. Eu acho que é isso. Vou até marcar aqui as tradições. Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora, na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que doravante, né, daqui para diante, desprezo em face das provas palpáveis da sua desonestidade nesse dia nefasto, né, desse dia funesto do meu destino, um dia que ele considera que está ligado à morte, né, nefasto, funesto. Então, desprezo todas as expressões morais da sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais mais humildes. Quando a gente usa uma palavra como essa, né, desprezar, né, eu acho que a gente já não está num ponto de equilíbrio, né? Então, acho que esse daqui foi mais para esses pequenos alertas, né? Assim, quando a gente usa palavras tão fortes, né, a gente não está equilibrado. Então, que isso sirva também de alerta para a gente, né? Quando a gente, se a gente for se expressar com palavras duras, então é um sinal para a gente que a gente ainda precisa tomar uma aguinha, respirar mais um pouquinho antes de continuar a frase, né? Porque provavelmente a gente vai estar arranjando um problema para a gente mesmo, né? E aí a gente vai, no livro a gente vai ver, né? Mas essas palavras muito fortes, né, são um indício de que a gente talvez não esteja tão equilibrado. Comentários? E como essa atitude do Públio, nós fazemos isso, né, no nosso dia a dia, né? Porque o Públio ali, ele está meio que dizendo, olha, você foi muito ruim, mas olha, tô pegando leve com você, né? Na medida que ele fala assim, que ele vai continuar mantendo ela dentro de casa. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a gente se sente tão ofendido pelo outro e a gente pega e tem uma atitude como se jogasse uma migalha pro outro, né? A gente muitas vezes causa uma humilhação pro próximo, ou às vezes a gente tem uma atitude para nós que é para afagar a nossa consciência, né? Muito mais do que estender a mão para o outro, a gente quer tranquilizar a nossa consciência, né? Apesar disso, eu fui bonzinho com você, né? Exatamente, né? E assim, ele está num momento que ele está humilhando ela completamente, ele não dá o direito, a resposta a ela, mas ele acha que ele está sendo muito justo, né? Apesar do que você fez, eu ainda estou sendo muito justo com você. A gente faz isso.
A gente faz isso quando a gente se sente traído, quando a gente se sente humilhado, né? E como disse você, a gente utiliza palavras muito fortes, muito extremas, né? E achei ótimo que você mencionou isso, Paulo, que isso sirva de alerta, né? Porque como a gente já escutou, todo mundo já deve ter escutado isso, que nós temos uma boca e 2 ouvidos, e os ouvidos mais próximos da nossa boca é o nosso mesmo, né? Então nós temos que prestar atenção naquilo que nós mesmos estamos falando, né? O primeiro a escutar somos nós, né? Então acho que esse questionamento de o que muitas vezes nós fazemos, não de coração, mas para aplacar um sentimento dentro de nós, né? Eu tenho muito esse hábito de, às vezes, quando eu estou numa situação de indecisão, ou às vezes eu estou numa encruzilhada, a minha estratégia, né, é fazer uma oração e pedir a Deus que eu possa enxergar aquilo que eu não estou percebendo, né, para que eu possa justamente serenar o meu coração e tomar uma atitude que seja mais correta para a situação, não para mim, né? Porque é aquilo, às vezes as situações nos trazem armadilhas que nós mesmos vamos nos prejudicarmos, né? Que é aquele momento do público, que é justamente ele está tomando uma decisão que vai trazer consequências a ele mesmo, né? Então, eu sempre tento amenizar situações para mim com esse questionamento, né? Como nós temos falado aqui, nenhuma dessas situações são fáceis, né? Mas para mim, pelo menos, o fato de eu ter consciência desses desafios, desses momentos, de que as emoções nos traem, que as emoções nos levam às coisas extremas, nos levam a sintonizar, às vezes, uma estação indevida, né? O fato de nós termos consciência, isso facilita, porque é um momento de clique que a gente sintoniza, que se a gente muda a estação, a gente consegue superar com um pouco mais de facilidade, né? Não torna mais fácil, né? Mas nos torna um pouco mais conscientes e a gente consegue direcionar melhor as nossas atitudes. Porque, como você falou, são palavras muito fortes, né? Desprezo, personalidade indigna. O público está sendo bem duro assim com a Lívia. Mais comentários? Não, só para agradecer mesmo, porque esse ponto aí é muito, muito legal mesmo. Uma palavrinha tão pequena, mas tão que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, como a Angélica estava falando, e que faz muita diferença, né? O tal do 880, né? E isso é muito bom para mim, isso me faz me equilibrar um pouco mais, porque eu sempre me vi um pouco assim, 880, e que é muito ruim, mas a hora que a gente vai ajustando, né, a gente vai vendo como é bom, né, como faz diferença nas pequenas coisas e levando para coisas maiores, né. Mais comentários? Prevalece no público aí o calor da emoção, né? Porque ele inclusive chega ao ponto de falar que ele tem provas palpáveis quando ele não tem, né? Ele tem só a indignação, a emoção, o orgulho, tudo misturado, que leva ele a esse desequilíbrio total de chegar a esse ponto de humilhação da parceira dele, com quem ele construiu uma vida, né? É o que eu falo, é o calor da emoção. É isso que nós temos que tentar trabalhar muito, eu acho, pelo menos para mim, na nossa evolução. Que para mim é muito importante, realmente. É um detalhe, né, na personalidade de cada um, né? Tem algumas pessoas que são mais serenas, independente da situação, tem outras que são mais emotivas, né? Elas colocam a emoção na frente da razão, chuta o balde e depois fica naquele
naquele remorso incrível, não vê a situação de querer aparecer uma situação para voltar atrás e tentar buscar um diálogo, mas só que as palavras já saíram, né? As ofensas já bateram forte lá dentro, né? Então, é um exercício importante mesmo. E a gente vai ter a oportunidade de ver o quanto isso vai doer fundo na alma do público, né? O quanto isso vai... Ele vai sentir essas decisões dele. Né? Porque dependendo da palavra, né, isso fica marcado na alma da pessoa, né? Você, não que você fique alimentando aquilo, mas de alguma forma aquilo sempre vem na sua mente, sabe? Que em algum momento a pessoa falou isso para você. Então, por isso que eu concordo com a Angélica, né? O primeiro a escutar as nossas palavras são os nossos ouvidos. Então, temos que trabalhar bem isso. Mais comentários? Poderia... Ah, não. Aqui já foi. Os olhos súplices da calúnia deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam, né, que rasgavam, né, o coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhara-se aos pés do esposo com dignidade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos. Figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos serão consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido. Nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era a vítima, o seu espírito fustigado, né, açoitado pelas palavras aspérrimas. Quando a gente descobrir o reino dos céus, né, que está dentro da gente, qualquer coisa que acontecer, a gente vai ter a opção de continuar lá, né? E aí sentir essa paz que ela estava sentindo, né? Apesar de tudo que estava acontecendo na vida dela, ela estava em paz ali. O público não estava, mas ela estava. Por quê? Porque ela tinha percebido que esse reino dos céus é dentro da gente. E a gente vai conseguir acessá-lo, né, se a gente souber o caminho, né? E a gente tem que olhar dentro da gente para descobrir esse caminho, né? Enquanto a gente não olhar para dentro da gente, a gente não vai descobrir o caminho. E a gente precisa fazer isso. Algum dia a gente fará, com certeza. Comentários? Sabe que essa parte me lembrou... Perdão. Não, eu só discordo da resignação dela, né? De se ajoelhar, de, sabe, está sendo injustiçada, né, pelo público, né, sendo humilhada, e essa resignação, a resignação para mim é uma situação que tem que ser bem trabalhada, sabe? Porque eu acho que ela não deveria fazer isso, ou, sei lá, em condições, teria que enfrentar a situação e mostrar para ele que nada daquilo que ele pensa, que ele acha que está existindo, existiu. Não produzir essa resignação, sabe? Eu acho que ela tinha que fazer esse contraponto. Talvez até pelo espírito dela, né, de
né, de uma pessoa em equilíbrio, numa outro momento da evolução dela, ela preferiu não ir para o embate, mas eu tenho dúvidas sobre isso, sabe? Não sei se a resignação é uma boa alternativa em alguns momentos. Angélica? Sabe que eu ia falar sobre isso, né? Então, justamente assim, isso me recorda 2 momentos. Então, eu vou contar de novo, não sei, eu comentei no sábado passado sobre eu gostar bastante de história e Segunda Guerra e não sei o que, e que eu li um livro muito interessante, né? Que mostrava justamente um lado espiritual, assim, que eu não conseguia enxergar. E um questionamento que eu fazia muito, é que como é que o Hitler conseguiu invadir, né, começar a invasão dele de outros países e o mundo não fazer nada, né? O mundo demorou para reagir e eu não conseguia entender isso, que é essa mesma situação da Lívia, né, que ela está se mantendo passiva. O livro mostra de uma maneira assim sensacional o trabalho que a espiritualidade fez para justamente, porque qual que é a nossa ação, né? Quando nós somos ofendidos, caluniados e tal, nossa reação é uma reação de combate. Perfeito. Né? De não, eu vou mostrar meu lado. Eu vou mostrar meu lado, eu vou me defender, e a gente entra no modo de combate, né? E o livro mostra muito isso, assim, o quanto a espiritualidade trabalhou para que o restante do mundo não entrasse nesse modo de combate, porque as consequências seriam muito mais nefastas do que foram, né? E aí isso me fez refletir e eu acho que eu passei a entender muito melhor essa atitude da Lívia, né? Isso me fez questionar bastante e aí a gente passa a compreender um pouco essas nossas situações de combate, né? Que a gente se sente muitas vezes no direito a defender alguma coisa face alguma ofensa, face alguma injúria, face alguma calúnia, né? E eu cheguei numa conclusão assim que a gente tem que avaliar muito bem a situação, né? De como reagir, sempre como reagir. E tem momentos que muitas vezes não adianta a gente entrar nesse modo de combate, porque quando envolve mais de uma pessoa, né? A comunicação está no meio, né? A comunicação é essencial. E a comunicação depende de ambos os lados, né? Para haver comunicação, para ter um resultado positivo, as pessoas têm que estar dispostas a escutar, né? E a situação que a Lívia está olhando aqui, o público já deu logo de cara a letra para ela, a visão para ela. Falou assim, olha, você não vai argumentar. Eu estou aqui dando minha decisão. Ou seja, ele já disse para ela que ele não está disposto a ouvi-la. Que não adianta ela falar, né? E por isso ela compreendeu a situação emocional dele, né? E aquilo que o Paulo falou é muito importante. Ela estava num estado espiritual diferente. O céu, para ela, estava dentro dela. Né? E ela conseguia enxergar a situação do público. Então, assim, quando você se depara com uma situação que o outro não está disposto a ouvir, não tem diálogo, né? Então não adianta a gente entrar em modo de combate, né? A Lívia conseguia compreender isso. E eu acho que isso que a gente traz para a nossa vida é saber compreender, saber ler os momentos, né? De quando a gente se relaciona com as pessoas. Porque às vezes a pessoa tem o seu próprio calvário, a pessoa tem o seu momento de entendimento, que é o que nós estamos vendo aqui, né? Nós vamos ver justamente desenrolar desse momento de calvário do público. A gente vai ver ele subindo a montanha, né? A gente vai ver ele passando por esse entendimento e tudo. Então tem momento que não adianta. Às vezes a gente tem essa vontade até por amor, né? De abrir os olhos do outro, de fazer o outro entender algo que a gente consegue compreender.
né? Mas para isso precisa ter disposição e a gente precisa ter. Eu acho que o público, a alma dele não estava preparada para isso ainda, porque ele ainda tinha várias coisas que o prendiam, né? E ficou muito claro ali o orgulho dele, né? Então acho que quando a pessoa está num ponto de entendimento tal, não adianta a gente querer empurrar, que é como querer tirar do lugar um elefante. Né? Você vai lá com a sua força tentar empurrar o elefante, tirar ele do lugar e você não vai conseguir, você vai só se desgastar e às vezes as consequências são muito piores do que se a gente tivesse tido esse momento de humildade e no que ela fala aqui de sacrifício, né, de auto-sacrifício. Ela estava sendo humilde o suficiente e amorosa o suficiente com o público. Ela estava mostrando o quanto ela amava ele, né, para ser paciente com ele. É abrir mão da verdade dela, né? É isso. Não concordo, eu acho que uma pessoa assim está no nível espiritual, no estado espiritual muito adiantado, né? Porque e eu concordo também, às vezes o momento, o contraponto, o combate, ele é improdutivo, né? Ele acaba sendo improdutivo, não vai chegar a lugar nenhum e o desgaste é total para todos os envolvidos, né? Então, ter essa percepção de que a pessoa está em desequilíbrio, não é o momento, e mais tarde tentamos retomar um possível diálogo. Tá certo, Angélica? Concordo. É um exercício. Todo dia. Só para complementar aí o que vocês estão falando, que eu concordo, eu acho que essa não ação dela, na verdade, é uma ação maravilhosa, né? É um contraponto total que ela fez, né? Porque imagine se ela tivesse falado qualquer coisa do jeito que o público estava totalmente desequilibrado, né? A coisa poderia sair do controle ali e acontecer coisas muito piores, que daí sim iriam levar os dois a um resgate muito maior depois, enfim, né? E ela, com essa Altivez, né, isso, totalmente elevado, né, ela bloqueou tudo isso, né, ela já tinha essa condição, né, esse desenvolvimento espiritual dela, ela tinha condição, né, e ela, qual foi o propósito que ela veio, né, ela veio para ajudá-lo, né, e aí tá todo o auxílio que ela podia dar, que parece que não é um auxílio, mas é um auxílio maravilhoso, de amor pleno, né. Verdade, você bem observado. Perfeito, Lúcia. Ela compreendeu justamente a lição que a gente abordou no Fonte Viva, né? Que é essa lição de perdão e de amor que Jesus veio trazer, né? Ela estava praticando isso. Sim. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral. Dei-lhe tudo o que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu, ao convívio do meu coração, os costumes dissolutos dessa época de criaturas irresponsáveis, no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro, né, indo em direção ao desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Eu marquei essa parte aqui, né, em amarelo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Eu gosto de... Né, foi difícil eu compreender isso, né, mas agora que eu compreendi, eu não consigo não lembrar disso em todas as situações nesse sentido, né? A gente só faz aquilo que a gente quer, né? E as outras pessoas também só fazem aquilo que elas querem. Então, se a gente faz alguma coisa na esperança que o outro
mude a sua atitude, né? Então, assim, é bom tirar o cavalinho da chuva, né? Como o pessoal fala, né? Porque, assim, as pessoas não vão fazer. Você tem que fazer alguma coisa porque você acha que é certo. Não porque com aquela sua atitude você espera que a outra pessoa mude a atitude dela. Ela não vai mudar, ela vai mudar o dia que ela quiser. Então a gente tem que fazer as coisas com a esperança de que a gente esteja fazendo certo, que a gente esteja julgando certo. Não que a gente tenha esperança que a pessoa mude a sua atitude. Comentários? E só lembrar, complementando aí o que você está falando, eu concordo, que a hora que a gente muda, provavelmente a outra pessoa vai acabar mudando, mais dia menos dia, né? Porque a gente vai estar trazendo coisas novas, né? E coisas novas são, né, atitudes novas também, né? Jeitos novos. E se a gente muda, a outra pessoa às vezes faz alguma coisa porque ela sabe que com aquela atitude a gente, né, ela quer nos provocar, ela consegue. A hora que a gente muda, a pessoa tem que mudar, porque ela já não sabe mais como que a gente vai reagir. Entendeu? Eu acho que é isso que é o mais legal. Né? Ela fica desarmada, né? É. Tem mais como nos atingir por aquele meio, então ela vai ter que arranjar outro jeito, né? Vou falar do Paulo que ele tem esse defeito. Pronto. Aí toda vez que eu falo, eu tiro ele do sério. Aí a hora que a gente consegue se equilibrar, né, a pessoa fala daquele nosso defeito, a gente fala, nossa, é mesmo, hein, preciso mudar. Pronto, acabou. Ela não tem que fazer mais. Vai ter que ter outra estratégia. Ela vai ter que mudar. Isso mesmo. E as nossas frustrações têm muito a ver com as expectativas que nós criamos, né? E é isso que você está falando, Paulo. A gente cria expectativa demais em cima das pessoas e a gente pouco se preocupa com o que a gente de fato acha o correto, né? Então, quando às vezes a gente fala assim, você me decepcionou, você não sei o que. Na verdade, somos nós, né? Nós criamos uma falsa imagem muitas vezes do outro, né? Porque nós criamos expectativas e nós nos frustramos com aquilo que nós mesmos criamos, né? E como disse aqui, ó, é curioso, né? Ele fala assim, que correspondência aos meus ideais mais sublimes, mas em movimento nenhum ele pensou nos ideais sublimes dela. Né? Será que ele correspondia aos ideais sublimes dela? Então, acho que quando a gente fala que a gente tem que ser mais solidário, né, mais fraternos, é justamente sair do nosso umbigo, né, e pensar que a gente também está aqui para olhar o outro, né? A gente não pode olhar só aquilo que nos interessa, né? Mas se nós estamos justamente fazendo esse exercício de amor, tentando compreender essa mensagem que Jesus veio nos trazer, né? Esse ensinamento de amor é justamente expandir a nossa visão, né? É olhar para o outro. Quando você comentou aí, né? Aí eu pensei, né? Os ideais delas são tão mais sublimes que talvez o mais baixinho, ainda com o ideal mais sublime dele, ainda o mais baixinho dela ainda esteja para cima, né? Eu pensei. Os ideais dela a gente vê que são muito maiores do que o dele, né? Mas ouça bem minhas palavras que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Não me solicite as mãos honestas para o ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago, no íntimo do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário de minhas recordações mais queridas.
Viva com o seu pensamento na ignomínia, né? No crime que você cometeu. Mas abstenha-se de zombar publicamente nos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberdade também têm seus limites. Eu marquei essa parte, né, porque assim, era impossível a Lívia viver com o seu pensamento na ignomínia, porque ela praticamente não entendeu por que ela estava sendo condenada, né? O pensamento dela estava numa coisa muito mais elevada do que isso, né? Agora, quem estava vivendo com esse pensamento na ignomínia era ele, né? Então ele achava que ela estava pensando aquilo lá e ela não estava, né? E quantas vezes a gente não toma atitudes porque a gente acha que o outro pensa de um jeito, porque a gente acha que o outro fez determinada coisa, né? Eu acho que a gente tem que parar de achar, né? Enquanto a gente a gente vai lá, conversa com a pessoa, tenta entender, ou espera, né? O tempo é muito importante nessa hora. O tempo traz serenidade para a gente, o tempo traz explicações para a gente que às vezes a gente não tem naquele momento. Então acho que talvez se a gente não tiver esses elementos todos de serenidade, né, e de explicações, talvez o melhor seja aguardar o tempo passar. Comentários? Paulo, eu ia te fazer essa pergunta que você já fez meio aí, que será que ela tinha essa noção do que ela estava sendo condenada, né? Pra Acho mim, que ela não. nem tinha, né? Ela, sei lá, né? Para mim, não. Por isso que eu marquei aqui, né? Porque isso daqui era viva com o seu pensamento na ignomínia, né? Ela não consegue nem imaginar o que ele está falando, né? Eu acho. Que coisa, né? E como mais nobre ainda ela se torna, né? Condenada, nem sabe por quê e foi em frente. É isso aí. Mais comentários? Isso acho que é sempre um lembrete para nós, né? Que a fúria, a raiva, o desprezo, né? Todas essas coisas negativas, quando a gente pensa que a gente está dando ao outro, nós é que estamos ingerindo, né? É como tomar o veneno e esperar que o outro morra, né? Que é isso que o público está vivenciando, né? Como você bem disse, o pensamento na ignomínia é dele, não dela. Isso aí. Mais comentários? Pessoal, apesar de estar faltando só um trecho bem pequeno para terminar essa parte, né, eu vou deixar esse último parágrafo aqui para a nossa próxima reunião, porque se a gente se estender nos comentários, aí depois eu tenho dificuldade para subir o vídeo lá no YouTube, tá bom?